Olhe para isso. Isso é a Inglaterra, isso é o que acontece. Isso é o que queremos dizer quando você importa o terceiro mundo. Você se torna o terceiro mundo, então eles a colocaram na prisão por 32 meses. Havia um cara muçulmano que espancou alguém e ele só pegou 22 meses. Na prisão, você pode discordar de muitas coisas que Trump está fazendo, mas pelo menos ele está defendendo o seu país. E seus valores ficam a 2 quilômetros do Vaticano. Você consegue imaginar alguns cristãos americanos indo para Meca? E logo fora da Caba eles começam a pregar o cristianismo, né? Você não veria isso acontecer. Não se pode culpar essas pessoas, nem os muçulmanos, por rezarem nas ruas. Eles são muçulmanos. É claro que vão adorar o seu Deus, é claro que vão rezar onde puderem, é claro que até vão esfregar isso na sua cara. Essa é a nossa religião e quem somos. Estamos bem aqui na sua frente. O que você fará a respeito? Um dia podemos ter uma nação de maioria muçulmana aqui no Canadá, bem na sua cara. Muito bem, pessoal. Este é Harry Sultan e muçulmanos de todo o mundo estão celebrando este festival chamado Eid al-Adha. Existem dois Eids, um mini Eid, em que os muçulmanos apenas visitam uns aos outros. Eles se abraçam, basicamente celebram o fim do Ramadã, então está tudo bem, é pacífico, é fofo, é legal, eu não tenho nada contra isso. A outro que vem depois dele, após o Hajj, você sabe aquela pedra em Meca que os muçulmanos veneram andando em círculos ao seu redor. E em círculos, e então eles beijam aquela pedra que parece uma vagina. Então, depois disso, eles sacrificam animais, cabras e ovelhas e vacas. E quanto maior o animal, mais brutal se torna o método de abate. Acho que toda a humanidade deveria se envergonhar que esse brutal relicário do passado ainda está sendo celebrado. Globalmente, quando os muçulmanos faziam isso em seus países, ninguém tinha conhecimento. E antes do amanhecer das redes sociais, antes da era das câmeras portáteis, ninguém sabia o quão brutal isso era. Mas a pior coisa é que agora está acontecendo nas cidades ocidentais. Em cidades europeias, que é a razão pela qual as cidades europeias agora se assemelham a algumas das piores cidades do terceiro mundo no mundo. Olhe para isso. Um touro está solto em Small Heath. Ele provavelmente estava prestes a ser abatido por algum muçulmano em seu quintal, o que obviamente é contra a lei, mas obviamente os muçulmanos não se importam com a lei. Ele fugiu. Veja, isso é a Inglaterra. É o que acontece quando você importa o terceiro mundo, você se torna o terceiro mundo. E, infelizmente, vivemos neste mundo infestado de woke, onde nem se pode falar sobre isso. Wokes, que dariam lições de moralidade, compaixão, bondade para com os animais, para todos os outros. Até mesmo o clima fica absolutamente quieto e eles não desempenham seu papel em pressionar os governos a tomar medidas contra essa prática absolutamente bárbara e desumana de abater animais aos milhões. Na verdade, não, bilhões, aos bilhões. E é uma indústria enorme, é uma indústria de vários bilhões de dólares. Então, vou compartilhar alguns vídeos com vocês que vão mostrar o quão terrivelmente os países ocidentais têm se degenerado, sabe? Os países evoluem, mas os países ocidentais estão se degenerando a uma taxa tão rápida que eu não vejo um resultado positivo disso. Há apenas duas possibilidades. Uma, o Ocidente cairá com um suspiro sem ninguém perceber. As pessoas vão continuar pensando que têm seus trabalhos para ir. Eu não posso balançar o barco. Eu não posso causar controvérsia porque você sabe o que aconteceu depois do massacre de Southport. Keir Starmer foi atrás daqueles que expressaram sua raiva, embora a formulação pudesse ter sido melhor. Mas Keir Starmer aproveitou essa chance para amedrontar as pessoas e submetê-las. Qualquer coisa que você disser, mesmo que por raiva, pode levá-lo à prisão. No caso de Lucy Connolly, novamente discordo das palavras. Ela disse, por mim, se você fizer isso e aquilo com os hotéis que estão abrigando migrantes ilegais. Ela disse, por mim. Como mencionei, ainda é insensível e algumas pessoas irritadas incendiaram um hotel. Eles não conseguiram determinar se foi devido às palavras dela, mas isso não importa. Os detalhes não importam para nossos governos fascistas de esquerda no Ocidente, então eles a colocaram na prisão por 32 meses. Havia um cara muçulmano que espancou alguém e ele só pegou 22 meses na prisão. Então vivemos nesta Grã-Bretanha distópica e não acho que o resto do Ocidente seja diferente.
A América pode ser diferente sobre Trump. Você pode discordar de muitas coisas que ele faz, mas pelo menos Trump defende seu país e seus valores. Mas o que estamos vendo na Grã-Bretanha, o que estamos vendo na França e agora na Austrália. Eu nem posso te mostrar alguns desses vídeos. A violência de gangues africanas disparou. Na Austrália, mostrei essas estatísticas no meu último vídeo e vou mostrá-las novamente. Mas ninguém na Austrália está falando sobre isso. As pessoas estão dizendo em voz baixa, mas não estão dizendo como deveriam. Não tenho nada contra o Sudão. Tenho uma teoria diferente sobre isso que não é um argumento racista. Estou fazendo um argumento cultural de que diferentes culturas têm diferentes propensões à violência. Uma pessoa japonesa não é tão propensa a cometer um ato violento. Pessoas sudanesas representam 0,1% da população vitoriana vindas de um país devastado pela guerra. Porém, 8,6% de todos os assaltos agravados ocorridos em Vitória, uma pessoa do Sudão está por trás disso. Eles representam apenas 0,14%. Quando se trata de roubos agravados, o número sobe para 10%. Distúrbios e desordem, 8,3%. Roubo de carro, 5,65%. O crime geral é de 1,1%. Então, no geral, eles ainda estão 10 vezes mais representados. Estou te dizendo, isso não é como a Austrália era mesmo antes do doença do coronavírus 2019. Mas os australianos elegeram o Partido Trabalhista novamente nas últimas eleições. E até mesmo o Partido Conservador, nosso partido liberal australiano, até eles estão dizendo que vamos continuar trazendo pessoas de culturas hostis. Eles não fazem essa distinção e o motivo pelo qual eles não conseguem fazer essa distinção é porque, em suas mentes, eles ainda pensam que todas as culturas são iguais. Se você falar sobre isso, você é racista, e porque eles não são racistas, é por isso que eles não vão fazer essa distinção. Então você e eu somos racistas que estão olhando para fatos nus e duros e estatísticas. Estas são as próprias estatísticas deles. A propósito, estas não são estatísticas coletadas por algumas organizações de direita. Estas são do governo. Este vídeo aborda como as cidades ocidentais estão se tornando caóticas como as do terceiro mundo. Vou compartilhar alguns vídeos para ilustrar. Em Roma, nas ruas, a apenas 2 quilômetros do Vaticano, você consegue imaginar alguns cristãos americanos indo para Meca e logo fora da Caba eles começam a pregar o cristianismo, algo que não se veria acontecer em Portugal, em Lisboa. Você nem pode culpar essas pessoas, né? Você nem pode culpar os muçulmanos por rezarem nas ruas. Eles são muçulmanos. É claro que vão adorar o seu Deus. É claro que vão rezar onde puderem. É claro que até vão esfregar na sua cara que esta é a nossa religião. É isso que somos. Estamos bem aqui. O que você vai fazer a respeito? Um dia podemos ter uma nação de maioria muçulmana aqui no Canadá bem na sua cara. A lei canadense está em vigor aqui e você sugere substituí-la pela lei Sharia. Isso não demonstra muito respeito. Na maioria dos casos, não haveria outra opção. Diga à rainha para mudar as leis. Para qual lei, senhor? Para a lei Sharia. Mudar a lei de quê, senhor? Para a lei Sharia. Não, mude as leis para não permitir que mais muçulmanos venham para o Canadá. Mantemos nossa lealdade e fidelidade principalmente à nossa religião, não à rainha. Quando fui trabalhar, fiquei em silêncio. Era sua responsabilidade extrair isso de mim. É culpa dos governos ocidentais. É culpa dessa ideologia esquerdista, neomarxista e absurda do O'Carey que está exacerbando o problema. Olhe para essa mulher ocidental loira no Egito. As pessoas pensam que pessoas que veem mulheres assim vão se estabelecer e mudar quando vierem para um país onde mulheres assim são abundantes. Como você acha que essas pessoas vão se comportar quando virem uma mulher loira solitária andando em sua própria rua em Paris? Ou em Londres à noite, sozinha? O que acha que farão? É o que fazem em plena luz do dia. Novamente, é uma cultura diferente. Isso é um assédio. Eu sei que essa mulher provavelmente está atraindo eles para fazer isso. É um bom experimento. As culturas diferem entre si. Eu fiz esse tweet alguns dias atrás e ele viralizou. O que você acha que acontecerá quando milhões de homens em idade de combate chegarem sem serem convidados? Para países ocidentais altamente
prósperos, mais passivos, o que você acha que vai acontecer? Olhe para isso. Eles vieram aos milhões. Todos são homens em idade de combate. Onde estão as mulheres e as crianças? Se esses caras estão fugindo de perseguição e guerra, por que estão deixando suas mulheres e crianças para trás? Isso é uma invasão. De qualquer forma, eu postei esse tweet e ele teve 600 mil visualizações. E é isso que vai acontecer. Eu não posso reproduzir este vídeo. É muito violento. Então, novamente, eu passei mais da metade da minha vida na Austrália e estou te dizendo que Melbourne era uma das cidades mais pacíficas do mundo. Assim como as pessoas costumavam dar exemplos dos países escandinavos como um dos mais habitáveis e mais equitativos do mundo. E você só precisa olhar para a Suécia agora. A Suécia teve mais explosões em 2024 do que no Afeganistão e Paquistão combinados. Suécia, um dos países mais habitáveis, e Melbourne. Durante os anos 2010, Melbourne era considerada uma das cidades mais habitáveis do mundo, mas agora se resume à guerra de gangues africanas que estão fora de controle. E este cara branco está sentado lá, e este cara, aparentemente, ele foi liberado de um hospital psiquiátrico, ele é um solicitante de asilo e ele se levanta, eu não posso reproduzir o vídeo, e ele espanca impiedosamente esse cara até a luz do dia com sua namorada ou filha. Você realmente não consegue ver seus rostos, então ele está com uma garota, e para piorar a situação, olhe para isso, ele está fugindo agora deste cara, o inspetor de bilhetes, ele tenta se envolver e ele absolutamente não faz nada, claro que ele não pode fazer nada, você sabe, quando há alguém que é mais agressivo, ele tem mais testosterona do que você, e ele sabe como lutar, e ele é absolutamente louco. Olhe para isso. Ele está fugindo dele, e olhe para isso. É assim que as ruas de Londres parecem hoje. Oh meu Deus, oh meu Deus. Olhe para essas pessoas. Eles assumiram nunca antes na história qualquer cultura ou sociedade permitiu ser dominada sem uma luta. Não estou pedindo por luta, não estou pedindo por tumultos, estou esperando uma revolução na urna. As pessoas depositam suas esperanças no Partido da Reforma, mesmo com o próprio partido enfrentando tumultos internos. No momento, eles acabaram de pedir para proibir a burca na Grã-Bretanha, mas não têm números suficientes para fazer isso. Espera-se que eles tenham isso em breve e é assim que o Partido da Reforma se posiciona. Atualmente, não há equivalente à reforma na Austrália. Então, de acordo com as recentes pesquisas nacionais, o Partido da Reforma está atualmente com 25%, enquanto o Labor de Keir Starmer está com 24%. E os Tories estão com 21%, mas o problema são as eleições gerais. Estão quase 4 anos de distância. Então, as próximas eleições gerais serão em 2029 no Reino Unido, e quem sabe o que vai acontecer, acho que as coisas vão ficar muito mais feias, o que só vai tornar a reforma mais popular. Espero que sim, mas o problema é Nigel Farage. Não sou seu maior fã. A maneira como ele tratou Tommy Robinson, acho que Tommy Robinson vai controlar a narrativa, né? Ele já é extremamente popular e vai ser ainda mais popular nos próximos meses e anos, e ele vai controlar a narrativa. E Nigel Farage tem consistentemente demonizado Tommy Robinson. Espero que não se torne sangrento. Realmente espero que não. Haverá uma guerra civil em 5 a 10 anos. Espero que isso não aconteça. Eu realmente espero que as pessoas elejam partidos conservadores, não os Tories, partidos de direita, para trazer alguma normalidade à nossa política. Porque o que você está vendo nas ruas de Londres, Paris, essas pessoas... Conheço algumas das pessoas sentadas no carro e posso afirmar que não são de alto nível, mas não posso falar sobre todos. Quanto menos eu falar, melhor. Eu realmente espero que as pessoas acordem. Eu acho que é meu trabalho. Eu não me importo em dizer às pessoas que o Islã é uma religião sem sentido, é inventada. Eu não me importo mais com isso. Se os muçulmanos querem acreditar nisso, mais poder para você. Mas essa invasão tem que parar.